Porquê que a África é atrasada? Essa é aquele tipo de pergunta de 1 milhão de euros, em que muita gente busca respostas, mas não a encontra. Muitos pensam que encontraram. Dizem que a culpa é dos brancos, dizem que a culpa é da escravatura, dizem que a culpa é dos recursos que nós temos, porque se não tivéssemos nada, não iriam para a África nos roubar, íamos viver muito mais felizes. Há quem diga que a culpa é da religião, há quem diga que a culpa é da colonização, enfim, muita gente busca respostas para um problema que está dentro de cada africano. Porque quem faz um país são as pessoas. Tomemos como exemplo o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é um país muito, digamos, pobre de história, porque ela foi fundada num contexto também de colonização. É um país fruto de uma colonização. Foi colonizada por ingleses e finalmente alcançaram a sua independência e a partir de então os cidadãos desse mesmo país, com alguns conflitos internos até conseguirem entre eles próprios arranjarem uma solução, eles conseguiram colocar o seu país, o seu povo em primeiro lugar e, consequentemente, tornaram-se o primeiro do mundo, tanto economicamente como militarmente. E neste sentido, nós concluímos o seguinte: o problema não está principalmente na raiz histórica de um país, mas está na forma como as pessoas olham para si próprias, olham para os seus desafios e a forma como elas enfrentam. Nós temos hoje um problema estrutural em África, que é um problema, por isso que começa na política. Problema número 1. Porquê que a África não se desenvolve? Porquê que a África não cresce como deveria? Porque há países em África em que os seus líderes estão a fazer um trabalho fantástico. Mas vamos ao problema número 1. É justamente a falta de liderança. Nós não temos lideranças fortes capazes de dizer não à corrupção, não ao gasto desenfreado do que é do povo, que saibam dizer não a vender ou abrir mão daquilo que é do povo. Nós temos um problema seríssimo de pessoas que não sabem gerir os recursos que os mesmos possuem. Temos países de África que, se nós formos analisar pela capacidade de gerar recursos ou pela capacidade de produção que elas têm, era suposto serem os países mais ricos do mundo, mas não o são, continuam atrasados. Porque há um problema sério de liderança. E os líderes que tomam a frente ou corrompem-se pelo meio do caminho ou simplesmente são impedidos e atrapalhados por um conjunto de pessoas que acham que sabem mais do que ele. O problema número 2 da África. Ela está numa coisa que muitas pessoas não prestam atenção. Eu vou começar por dar aqui um exemplo dos Estados Unidos. Cerca de 70% das mães da comunidade negra, cerca de 70% dessas mesmas mães são mães solteiras. E nós não precisamos ir até os Estados Unidos para constatar isso. Eu, particularmente, nunca vi os meus pais juntos. E essa é a realidade de muitos africanos que crescem num lar
onde os seus pais são separados, porque os homens não são homens suficientes para assumir as suas mulheres, assumir a responsabilidade perante a sua família, para assumir aquilo que ele mesmo criou, que é a sua família, e simplesmente o abandonam e se esquecem das sequelas e as consequências que aí pode advir. Por que é que eu digo isso? O que é que se pode esperar de um jovem que cresce, ou de uma jovem que cresce numa família onde não tem absolutamente nenhum exemplo do que é uma família? Vamos lá. Nós aqui na Europa, nas disciplinas de história, nos meus tempos de estudo, tanto a nível africano como a nível europeu, nós sempre, na disciplina de história, sempre nos é mostrado, ao contar a história do país, sempre nos é mostrado a figura do rei, da rainha e a linhagem continua. Dão origem à princesa, a princesa e o príncipe, ou o príncipe mais tarde tornam-se reis e rainhas, e por aí afora. Nós temos um modelo de família: rei, rainha, príncipe, princesa e por aí afora. Infelizmente, dentro da sociedade africana, em muitos países, nós não temos essa realidade. Nós não temos um exemplo, uma referência de família. O rapaz cresce sem a figura paternal, a rapariga cresce sem a figura paternal. Não tem uma referência, não sabe o que é família, não sabe o que significa família, pai e mãe. E quando cresce sem essa noção e não consegue lidar com as adversidades que a vida lhe vai impor mais tarde, porque não consegue resolver adversidades dentro do seu relacionamento porque não sabe como é que se resolve. Não tem exemplos de como resolver. Então, nós vamos seguindo um ciclo vicioso de nunca ter famílias estruturadas onde há uma figura paternal e uma figura maternal e onde há uma estrutura e condições adequadas para o crescimento da criança, que futuramente será um homem ou uma mulher adulta dentro desse mesmo seio familiar. Esse é o problema número 2. Problema número 3 está na mentalidade. O africano tem uma extrema dificuldade em acreditar em si. Hoje eu estive a ver uma reportagem muito interessante, na qual mostrava ali que os portugueses são frutos de uma caldeirada genética. Ou seja, no sangue dos portugueses há sangue negro, há sangue na época dos mouros, muçulmanos, que invadiram Portugal na altura. Ou seja, uma autêntica caldeirada genética. Mas o negro, quando é discriminado por um português, atenção, só estou a usar o português como exemplo. Quando é discriminado por um português, logo sente-se um lixo, sente-se rebaixado, sente-se triste, perde o chão dos seus pés. Mas nunca para pensar que quem está a cometer o ato racista contra ele, que o problema está nesta pessoa que é racista, porque ser negro nunca foi problema. O problema está em a pessoa ser atrasado mentalmente o suficiente para acreditar que de alguma forma é superior ao negro, baseado na sua história, baseado na sua forma de se comportar, enfim, sabendo que essa mesma pessoa também tem sangue negro. Ninguém hoje em dia tem uma genética pura. Não existe raça ariana como Hitler defendia. Isso não existe. Então, o negro tem que parar de se sentir de alguma forma rebaixado ou ter algum tipo de complexo de inferioridade.
porque o negro não é inferior em nada mediante o branco. E essa inferioridade reflete-se principalmente nas horas de tomar as decisões. Perante as negociações, o negro quase nunca negocia de igual para igual. Acaba sempre por ceder, por acreditar que sozinho não consegue, que precisa de um salvador. Então, de alguma forma, essa forma de pensar precisa mudar para que haja uma mudança efetiva dentro do continente africano e, consequentemente, haja crescimento, haja desenvolvimento e o africano volte a ter o verdadeiro orgulho de ser africano e ficar na sua casa, no seu país, que é onde nós todos deveríamos estar, mas não estamos porque não se criou condições suficientes e favoráveis a nós desfrutarmos do nosso país e contribuir com o desenvolvimento do nosso próprio país. Eu espero não ter ofendido a ninguém, porque a minha intenção aqui é única e exclusivamente poder ajudar e poder aqui abrir a mente de algumas pessoas que necessitam desses mesmos esclarecimentos. Muito obrigado.